Olá a todos, espero que estejam bem, que estejam a ter uma ótima semana. Obrigada por continuarem desse lado. Obrigada também a mais uma pessoa que em nome individual e que pediu para eu não fazer referência, que patrocinou esta conversa. Muito, muito, muito mesmo obrigada. Fico muito contente que se queiram juntar a este projeto, que cada vez mais sintam que de facto estamos a fazer a diferença, estamos a ajudar pessoas. Estamos com esta empatia que se queria ouvir falar de problemas de forma leve, de coisas pesadas, estamos a dar cola a tantos e que há vidas que estão a ficar melhores à conta destas conversas. Por isso, muito obrigada. A quem quiser também, já sabem, podem ser patronos, subscrevam o canal do YouTube, do Spotify, se tiverem uma marca, uma empresa que queira patrocinar, também podem entrar em contacto connosco, porque, reforço, é a única maneira deste projeto continuar e de que continuarmos a ter conversas que podem ajudar quem nos ouve. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Joana. Não nos conhecemos. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada mesmo. Vou ficar a conhecer melhor a Joana hoje, do pouco que falei com as pessoas que te conhecem bem, e vamos-nos tratar por tu, se não te importares. Vai ser aqui uma boa conversa. Acho que vais ajudar muitas pessoas, muitos pais principalmente, e como escreves aqui no livro que escreveste e que já lá vamos, que o sonho comanda a vida. É muito bom saber que, apesar de tantas coisas que a vida às vezes nos traz, nós continuamos a sonhar e tu continuas a sonhar, e isso é ótimo. Mas antes de irmos a tudo isto e à vossa vida, porque é a vossa vida, não é só a tua, como é que foi a tua infância? Vamos aqui um bocadinho também para descontrair, porque comentávamos em off que era a primeira vez. É verdade, é verdade. É a tua primeira vez numa coisa destas, numa conversa destas. Como é que foi a tua infância? Olha, tive uma infância feliz. Eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos, e nós moramos em Lisboa, mas íamos todos os fins de semana para fora. Íamos para a zona de Óbidos, para a Moreira de Óbidos. Então acabei por ter uma infância em 2 sítios, uma dualidade um bocadinho. Às vezes cá não sabia me situar muito bem, não tinha propriamente um grupo de amigos tão coeso. Tinha os amigos da escola e depois tinha os amigos de fim de semana, que também eram amigas que tinham casa de férias ou de fim de semana, porque, quer dizer, antigamente era um bocadinho mais longe, né, pelas curvas do Bom Barral, mas nós, pronto, encontrávamos todos os fins de semana lá na Amoreira. Foi uma infância feliz. A minha irmã é uma pessoa assim mais extrovertida, eu sempre um bocadinho mais menos menos extrovertida, mais introspectiva até, em alguma fase. Até há pouco tempo disseram-me que eu era que eu tinha nascido numa alma velha. Não sei se é o facto realmente de pensar muito nas coisas e não partilhar, não verbalizar. E foi uma coisa que fui mudando ao longo do tempo. Aliás, hoje em dia eu atrevo-me, como fiz contigo de certa forma, e coisa que antigamente não faria. Eras mais sossegada? Era muito sossegada, até chegou o ponto na escola, lembro-me de 2 amigas minhas, já aí no 7º ano, de uma vez estarem numa discussão e dizerem-me para eu tomar partido. E eu fiquei, porque não gostava de estar nessas confusões, nem gostava de... ou seja, sentia que se calhar é que a minha opinião não era muito importante. Eu acho que não me valorizava também muito. Era mais acanhada e sentia se calhar que não tinha muito o meu espaço. Mas depois porque foi mudando. Não tinhas um par, aquela melhor amiga que te dava essa confiança? Ou...
Sim, se calhar, se calhar. Quer dizer, tive depois, houve uma altura que tive mais, mas se calhar como mudei tantas vezes de escola, e acabei por, e lá está, ao fim de semana não convivia com os amigos da escola porque íamos lá para a Moreira, acabei por não criar essas relações tão sólidas nessa fase. Ou seja, estavas, mas acabavas, era a escola, mas depois como não acompanhavas aos fins de semana, Sim. os programas ou as festas da escola, estavas, mas não estavas, e por isso... Exclusão, mas não, quer dizer, não me sentia propriamente excluída, não, mas não estava lá, não é? Não estava lá, não estava presente, apesar de eu gostava muito de ir de fim de semana para a Moreira. Eu tinha uma tia, uma bisa-tia lá na Moreira, que tinha animais, daquelas velhinhas que andam com o lenço preto na cabeça, que eu vou cedo, e que se chamava Tia Sofia, e daí o nome da minha filha mais velha, Sofia, que eu ia de bicicleta ter a casa da Tia Sofia e estar com os animais, e ela era engraçado que ela tinha uma casa muito bonita, com uma cozinha linda, mas não era lá que fazia a comida, era tipo como se fosse uma garagem, em que tinha aqueles fogões a lenha mesmo. E pronto, às vezes havia situações um bocadinho estranhas de entrar e ver o porco pendurado, não é? com as vísceras de fora, não é? Mas depois ela era... Já vamos ter uma reclamação do PAN. Pois, exatamente. Ai, Jesus. Mas depois ela era muito sensível e ao mesmo tempo ela de escutar, não era daquelas velhinhas da aldeia coscovilheiras, não se metia na vida de ninguém, era muito ela, muito os animais dela, e eu de certa forma ganhei o meu espaço, porque houve uma altura em que começámos a ter os nossos interesses. A minha irmã também era mais velha, começou a ser o namorico da aldeia, e eu ia muitas vezes sozinha também de bicicleta e estava com ela. E criámos e depois íamos buscar, não é? Os ovinhos, pronto, e sempre gostei muito de estar na Moreira. Depois tinha também as amigas lá está da cidade, de Lisboa, que nos encontrávamos ao fim de semana, e depois mais tarde começámos a ir para Peniche, outro tipo de férias, mais... ia também trazer amigas depois de Lisboa para irmos passar férias a Peniche. Sempre as duas irmãs? Sempre, até determinada altura. Portanto, quando eu estava no 12º ano, a minha irmã foi de Erasmus, tinha 19 anos, e foi de Erasmus para a Alemanha, e foi nessa altura que eu também mudei para o 12º ano e mudei de turma, e coincidiu com muitas mudanças na minha vida, ou seja, o facto de não ter a minha irmã deu-me um espaço diferente. Obrigou-te a... Obrigou, sim, acho que sim, acho que eu sinto, não, se calhar na altura nem senti isso tudo, mas foi o facto dela não estar, o facto de eu ter rompido um bocadinho, portanto não continuei na mesma turma e fui para uma turma de desporto, 12º ano em Linda a Velha, e fiz novas amizades, e são amizades, portanto eu tirando as amizades da Amoreira, de férias, que se mantêm hoje em dia, tenho poucas mais amizades do tempo de escola, lá está, porque se calhar não criei, mas é essas amizades de 12º ano que ficaram, pessoas totalmente diferentes, e que aí acho que ganhei o meu espaço. Se calhar também não me atrevia muito, também não era muito de aparecer, de mostrar, mas senti que as pessoas contavam comigo, que eu estava lá, e eu também sentia o mesmo, que eu acho que a empatia também tem de ser recíproca, não pode ser só num caminho, é como a partilha. Não podemos sentir que somos só nós a apostar naquela amizade, sim, mas que as pessoas também apostam em nós. Acho que cada vez mais procuro esse carinho, porque também gosto de o receber. Sou sincera nesse aspecto, porque é bom ser acarinhado, não é? Mas nós só conseguimos ter se também nós dermos, não é? E essa luta, esse atrevimento vem muito mais tarde. Porque, por exemplo, eu gostava de escrever na escola, mas não mostrava os meus textos. Aliás, houve uma altura que a minha mãe até me disse, a minha mãe era professora, nunca foi professora na mesma escola que eu, e houve uma vez que eu escrevi um texto, um poema, e concorri a um concurso da escola e não ganhei o concurso, e depois a minha mãe ficou toda incomodada porque achava
que não tinha ganho, porque como ela já tinha sido professora na escola, havia ali não ser a filha da professora Sim. que ganhou. Mas pronto, eu na altura nem liguei muito. Continuei a fazer os meus escritos, os meus poemas, mas nunca partilhei. Depois houve uma altura mais tarde é que comecei a escrever, a partilhar, mas assim uma partilha num blog pessoal que só meu acabou por ser assim um bocadinho. E essa altura em que estão as duas irmãs afastadas fez com que tu eras sossegada, a turma de desporto ótima, que te deu aí mais confiança, mais atrevimento. Sim. O que é que sentes que ganhaste aí com esses anos de... Foi alguma liberdade ou então ao contrário, agora que estou sozinha eu tenho que fazer mais por mim porque não tenho aqui a minha irmã? Acho que ganhei mais liberdade. Não sinto que também ela fosse uma prisão, se calhar, no sentido que eu dava muito bem e sempre me dei muito bem com a minha irmã. Claro que houve alturas em que se calhar, pronto, irmã ainda por cima tão próximas, não é? Porque nós temos 2 anos de diferença. Houve alturas que nos afastámos mais, mas este afastamento dela ir para a Alemanha não nos afastou em termos de contacto uma com a outra. Acho que se calhar eu ganhei mais no sentido que ganhei o meu espaço, mais confiança e pronto, e realmente também nessa altura comecei a ficar mais tempo em Lisboa ao fim de semana, já havia outro tipo de... A namorar ou não? Também. Mas o meu primeiro namorico foi da aldeia, mas sim, mas já tinha essa liberdade e pronto, não havia a história dos telemóveis, mas nós tínhamos o ponto de encontro, que era o Centro Cívico de Carnaxide, e que encontrava lá os meus amigos, mesmo os de Linda a Velha, e depois começámos a sair já à noite para Lisboa, mas comecei a sair à noite em Peniche, antes de sair em Lisboa. E depois lá está, comecei a levar as minhas amigas de Lisboa para Peniche para as férias. E como é que entra este amor que de repente virou casamento? E isso foi mais tarde. Mas exatamente. Eu sempre quis ser professora do primeiro ciclo, sempre foi. E hoje em dia vejo mesmo que é a minha missão em termos profissionais. Porque tiveste muito boas professoras. Não quiseste ser igual? Não, por acaso não. Ao contrário. Não sinto que tenha sido nem uma coisa nem outra. Não, pronto, talvez assim, a minha primeira professora era novinha quando foi a minha professora, mas eu também comecei no particular e também comecei com 21 anos a dar aulas. Depois não tive uma tão boa experiência no colégio, mas não sinto que tenha sido por aí. Sinto que sempre gostei da parte humana e se calhar, não sei, se calhar um bocadinho de infantilidade minha também de querer seguir esse caminho. Acho que aprendi a gostar cada vez mais ao longo do tempo como professora, porque dou aulas desde 2004 e cada vez mais atrevi-me e no próprio querer cativar os alunos e... Dás mais atenção, não é mais, ou dás a atenção precisa àqueles miúdos que tal como tu eram sossegadinhos, porque não tinham medo de se atrever, porque percebes que calma, apesar de estarem sossegadinhos não quer dizer que estejam a entender tudo. Claro. E que se calhar estejam cá. Nós temos de aprender a respeitá-los e também que o grupo não é que os respeite, o tempo deles, para aqueles alunos que têm sempre tempo de antena e nós às vezes temos de tentar dar o tempo de antena aos outros, que pode ser de outra maneira, não é preciso ser a exposição, porque há crianças que não gostam de participar da mesma maneira e não têm de participar da mesma maneira, mas acho que todas as crianças e nós também gostamos de ser elogiados e o meu maior elogio vem por eles, mas também vem pelas famílias, porque eu acho que e cada vez mais, se calhar há uns anos atrás não ligava tanto ao conceito da envolvência da família na escola, mas cada vez mais, como passei por períodos mais difíceis com a minha filha mais pequena e todo o apoio e toda a parte de eu própria partilhar
com os meus alunos, os meus príncipezinhos do mar, que eu agora este ano não estou a dar aulas a tempo inteiro, estou só em apoio educativo, também por causa da pequenita, mas senti todo esse carinho que eles me deram, que me deu uma força e um alento para continuar. E por que não irmos por aí? E eu vejo também que eles são o espelho também dos pais deles, porque são pessoas preocupadas e que não veem só a parte académica da escola. E hoje em dia, ainda por cima com esta parte que tivemos todos, nem sabemos bem como, não é? Em pandemias, em isolamentos, Sim. que foi muito difícil o contacto, não é? E o contacto tem de ser nestas alturas, como não se pode dar o abraço, como não se pode dar o beijo, tem de ser de outra forma. E o olhar, realmente, eu ia muito também pelas canções, porque eu acho que envolve, exterioriza também sentimentos pelas artes e Por isso isto, ou seja, professora de primeiro ciclo envolve já um contacto com crianças diário, constante, habituada a muita coisa, casas, tens a primeira filha, a Sofia. a Sofia, sim. Correu tudo bem? Sim, quer dizer, correu tudo bem, foi uma gravidez um bocadinho difícil. Até porque no início há poucas pessoas que sabem isto, do início da gravidez era para ser gemelar, ou seja, eu era para ter dois bebés e um não evoluiu, portanto houve ali um período de alguma instabilidade de saber se ela estava bem, se não estava bem, e acabou por também nascer um bocadinho antes do tempo, 38 semanas e pequenina. E pequenina. As minhas filhotas nasciam pequeninas, tanto uma como a outra. Mas foi uma gravidez normal. Nós antes disso, portanto, eu conheci o meu marido Zé na faculdade, portanto, que tinha 20 anos, não é? Eu brinco com ele, digo since 2003, porque já aqueles cartões de aniversário já não ponho tipo há 10 anos, já é o cartão. Eu disse: olha, este ano este cartão fica para o ano que vem. E depois foi uma altura muito, muito gira da nossa vida. Portanto, nós conhecemos-nos com 20 anos, mas só casámos com 30. Foi o próprio casamento, porque parecia que tínhamos 20 anos outra vez. Portanto, foi aqueles preparativos, o aprender a dançar. Nós tivemos aulas de dança para fazer aquele momento. Depois era o primeiro casamento também do grupo de amigos. Portanto, os preparativos, as despedidas de solteiro, aquelas coisas todas. E foi leve, foi um momento muito leve para nós. E depois, um ano mais tarde, nasceu a Sofia. Portanto, E foi leve o momento do nascimento. Sim, porque temos falado muito aqui, ou pelo menos eu com todas as mulheres que também já são mais, um bocadinho que disto parece que é tudo perfeito. Ainda agora eu estava... Não foi. Que vamos todas preparadas. Pai, vai ser espetacular, amanhã está ótimo e estou a dormir e acordo, como vemos. Foi leve ou tiveram ali momentos pesados? Pais de primeira viagem. Tivemos, até por, lá está, se calhar por termos uma relação de tanto tempo, houve ali alturas difíceis na gravidez e após o nascimento dela, difíceis entre nós, entre casal, e depois houve uma altura também difícil para mim de lidar, estranho, quer dizer, situações que devem acontecer às pessoas, não é de rejeição, não tive situação de rejeição, mas o de não querer estar ali, ou de, por exemplo, eu tinha medo de me aproximar de uma janela, não sei porquê, o meu corpo dizia não, e nós pensamos isto deve estar relacionado com as hormonas, com algum tipo de depressão pós-parto. Mas pronto, depois consegui conduzir e foi, lá está, a Sofia foi uma bebé tranquila, sempre foi uma menina muito amorosa, muito dada, também não foi muito difícil em termos de, pronto, não teve nenhum problemas assim de saúde, tirando uma bronquilitezita ali ou outra, mas nesse aspecto foi tranquilo. E depois houve uma fase que eu não sabia se podia ter mais filhos, porque tive de fazer um tratamento, e a médica disse-me: olha, se queres engravidar é melhor que seja agora. Portanto, a Leonor vem 3 anos depois,
eu até queria esperar mais um bocadinho, mas foi, pronto, na altura que devia ser. E veio a Leonor. A Leonor veio mais cedo, lá está, porque no final da gestação, tanto uma como a outra não ganhavam peso em mim e nós controlámos mais o final da gravidez da Leonor. E ela não estava realmente a engordar dentro de mim. Portanto, ela nasceu às 36 semanas com 2,155 kg. E eu tive de fazer a maturação dos pulmões, aquelas coisas todas. E tanto uma como a outra nasceram de cesariana, porque teve de ser, não foi planeado. A Sofia arrebentaram umas águas e tive não sei quanto tempo, um dia inteiro, e depois a Leonor lá está, como estava baixo peso, depois ali a nível de cardíaco e de oxigênio também as coisas já não estavam a ficar bem, resolveram que ela saísse mais cedo. E depois... inicialmente a Leonor tudo parecia bem, não houve ali uma fase em que pronto, aqueles nós ficamos a pensar, a Sofia sentou mais cedo, ou já olhava mais, ou apontava mais. Mas que acham que é normal. Pois assim, cada um tem o seu timing. Sim, o seu timing. Não... E depois houve uma altura mais complicada, que foi quando ela foi no dia 17 de novembro de 2018, que ela teve um episódio de convulsões complexas, em que pronto, foi um dia muito, muito difícil para nós, mas aquilo depois nós fizemos todos... Isso é o quê? Portanto, é como se fosse uma varicela. Convulsões complexas são, portanto, é ficar meio inconsciente. O nome que lhe deram depois àquilo era o eritema súbito, que é o corpo, é como se fosse varicela, depois de 3 dias começam a aparecer as manchinhas vermelhas no corpo. Mas como nós não sabíamos o que é que era, pronto, foi para o hospital e fizeram punção lombar, aquelas coisas todas assim. Uma pessoa pensa o pior, não é? As meningites e tudo mais, e depois descobriu-se que era esse tal eritema súbito. E depois, mais tarde... Que idade é que tinha? Ela tinha 1 ano e 5, portanto, 15 meses, 16 meses, por aí. Mas é que fica o coração de uma mãe? Horrível. Foi um dia... Foi eu chegar... Pronto, eu estava com ela em casa e ela tinha tido febre nesse dia de manhã. Tinha ido ao médico a casa, eu tinha deitado um bocadinho na cama. A minha sorte foi que o meu marido é uma pessoa que está muito em cima do acontecimento, ou seja, ele gosta de um bocadinho de controlar as coisas, e ele tinha saído com a mais velha, e quando voltou a casa foi ver a Leonor, e a Leonor estava a ter uma convulsão e eu não dava. Há aqui um sentimento um bocadinho de culpa às vezes, de se ele não tivesse chegado, eu podia não ter dado conta, não é? E depois, pronto, foi aquela situação toda de pô-la em água fria, vieram os bombeiros. A minha sorte também na altura foi que a Sofia não se apercebeu, ela tinha 3 aninhos, mas como chegou a casa e pôs-se a ver televisão, não se apercebeu da minha saída de casa com os bombeiros. E vocês sabiam logo o que é que tinham que fazer? Nada, foi liga para os bombeiros, não, quer dizer, eu sempre ouvi dizer que era quando a criança está assim, como se estivesse desmaiada, não é? Que deve-se dar um banho de água tépida, mas de resto não sabia mais nada. Depois, pronto, nesse dia ela teve outras 4 no hospital. Pronto, foi assim um dia muito difícil, mas depois passou e nós pensámos, olha, foi realmente este eritema súbito que ela teve, e passou. Só que depois, passado uns meses, ela começou a fazer... Estávamos no parque uma vez e ela fez assim uma paragem, ficar mastigação, com o olhar parado, e nós, isto é estranho, não ficar ausente. Depois voltou a fazer mais uma vez e nós fomos para o hospital e desconfiou-se na altura que tinha epilepsia. Pronto, depois são todos os exames para fazer, depois há resultados que não vêm, esta espera, o diagnóstico nunca... Muitas pesquisas no Google. Muitas pesquisas, e pronto, o Zé então, como ele trabalha em inglês, acaba por também ter acesso a informação um bocadinho mais fidedigna, não é? Ou que ele procura.
pelo menos conseguimos descartar algumas coisas, fazer testes genéticos e tentar descartar algumas coisas, mas depois, pronto, mais tarde começou a fazer medicação, e toda a parte dela de epilepsia, nós descobrimos que ela também tem uma lesão no lobo temporal esquerdo, e daí se calhar a sua... Derivada da epilepsia. Lá está, não sabemos. Estas coisas não sabemos bem a origem, mas quer dizer, o que nós sentimos, e de acordo com o neurodesenvolvimento, é que realmente ela tem uma perturbação de comunicação e linguagem. Ou seja, ela fala bem, diz bem as palavras, mas não tem intenção comunicativa muitas vezes. E procurámos também começar, eu também como professora, se calhar, tentar canalizar um bocadinho, ter objetivos para a Leonor, devagar, começar a fazer terapia da fala, na Liga da Ajuda começar a fazer terapia sensorial, tentar também procurar e perceber um bocadinho como é que funciona, e tenho encontrado pessoas extraordinárias nesse campo. Na parte médica tive mais dificuldade, mas acho também que agora estamos no caminho certo, porque eu acho que os pais têm de ser envolvidos, e quando dizem que nós não temos de saber, alguma coisa está mal, e eu acho que nós também temos de nos atrever, e eu se calhar pela Leonor também me estou mais atrevida, que é, não concordo e sou capaz de bater a porta e ir para o outro lado, não espero ou não fico... Só com uma opinião. Exatamente, sim. E esta parte agora que eu tive a semana passada com ela internada com a Leonor, posso dizer, Ticas, que sinto, e eu e o Zé partilhamos muito isso, já há progresso. Ou seja, a Leonor estava a fazer 2 medicações para a epilepsia. Tem danos secundários? Sim, sempre no sentido de mais irritabilidade, mais... não sei se os comportamentos, mas nos comportamentos mais irritada com os outros, há sempre contraindicações. E como houve uma altura em que a nossa médica perguntou, quer dizer, queria introduzir uma terceira medicação, e nós... Mais uma. Vamos tentar outra coisa. Ok, e nós também fomos para esta doutora porque já conhecíamos que ela já tinha trabalhado com este tipo de dieta. A dieta que a Leonor começou a fazer, eu não lhe chamo bem dieta porque não é uma dieta, é uma terapêutica. Porque há muita gente que associa a dieta cetogénica, que é a que ela está a fazer, a uma dieta das pessoas que querem emagrecer. E esta dieta tem... Exatamente, tem outras implicações. Aliás, eu aconselho a verem um documentário muito interessante que se chama A Pílula Mágica, que é americano, que é sobre a quantidade de pessoas que tomam comprimidos sem necessidade. Porquê? Porque tem porque são enganados, entre aspas, não é? Bom, têm a tensão alta, tomam comprimidos. E a base está na alimentação. Completamente. E esse documentário mostra mesmo, por exemplo, uma criança autista, porque a minha filha, como tem esta perturbação na comunicação e na linguagem, acaba por ter um ligeiro autismo, que também não sabemos qual a origem, se é da epilepsia, indicação, isso tudo, mas o que nós podemos dizer e afirmar, claro que é muito difícil entrar nestas dietas, não é uma coisa que os pais possam fazer sozinhos. Portanto, eu tive uma semana com ela internada. Ela tem de ser picada, pelo menos nesta fase inicial, antes das refeições, no dedo, para ver o nível de cetose e a glicose. Tem de ser muito controlado. Daí ter ficado este ano a meia jornada, não deixar completamente a escola, custou-me muito, não é? Porque os meus alunos, eles sabem, mas as famílias também sabem, apoiam-me, que isso dá outro alento. Mas tens que estar mesmo em cima, não é? Tenho de estar. Mas o que é interessante é ver como realmente o comportamento muda. Ticas, é inacreditável, porque a Leonor tinha muitos comportamentos autistas de movimentos circulares, não parar quieta, das mãozinhas, a eucalália, que é dizer muitas vezes a mesma coisa. E ela, numa semana que teve no hospital, e agora que pronto, está só a meio tempo na escola, vai de manhã e eu vou buscá-la às 11h30 e depois fico em casa,
Já sinto mudanças, mesmo que fomos à médica e ela entrou no consultório, sentou-se, ficou quietinha, tipo, pede-se para subir para a balança, ela sobe. Tudo o que é indicações que nós damos, ela percebe e faz. Ela não tem, mas portanto, ela não chega aqui e não diz olá, tudo bem. Sim. Não é? Que era uma coisa que a minha mais velha, quando chegou a casa, eu às vezes comparava com 3 anos e dizia: ainda estás com barriga, mãe, não é? A Leonor não faz este Sim. tipo de conversa, apesar dela diz que queres água ou quer comer, ou pronto, as necessidades básicas ela pede. Claro que há outras coisas que ainda não conseguimos controlar, não é? O controle do esfíncter, mas é passos devagar e acreditar e realmente eu acho que com estas crianças especiais ou diferentes, ou como irão chamar, temos de traçar objetivos, temos de não ter vergonha, no sentido de ela vai fazer o caminho dela e confiar também um bocadinho nas pessoas que também nos dão essa confiança, porque se não tivermos do outro lado também tentar seguir o nosso melhor caminho, as nossas intuições, e sinto que, por exemplo, a mais velha, porque depois é esta dualidade, né? O sentir que como é que eu sei que a Leonor vai ser sempre presente na nossa casa, ou seja, vai ser vou ter uma filha mais tempo em casa, obviamente, tenho consciência disso. E como é que vou passar para a Sofia que a Leonor não é a irmã dela, mas não é um peso, não é? Não vai ser um peso na vida dela. A Sofia percebe que a Leonor é diferente. Percebe, não fala muito sobre isso, mas, por exemplo, no outro dia, por causa da alimentação, ela é muito sensível. Nós tentamos também desviar um bocadinho aqui, por exemplo, quando eu estive internada com ela, os meus pais iam buscá-la, ia para a Moreira, ter com os animais, temos lá o Rafael Alentejano e os gatos, aquilo tudo. E ela é daquelas crianças que vai jantar ou almoçar fora com os avós e porta-se lindamente. Dá gosto. A minha filha dá gosto nesse aspecto. E ela pergunta, eu estava-lhe a explicar porque é que a irmã não come massa, arroz, não é? Não come, né, açúcar, portanto, a dieta cetogénica é uma dieta muito rica em gordura, portanto, a sopa dela tem muito azeite, peixe, depois tem os MCTs, os ketocais e essas coisas todas. Eu estava-lhe a explicar porque é que ela não comia açúcar, olha, e a massa, olha, porque a Mana tem aquelas coisinhas que ela faz de ficar parada, porque a Sofia já tem assistido, não é? E nós acreditamos, e os médicos, que ao dar esta alimentação vai melhorar, vai deixar. É como a minha filha, é como um presente. Estamos à espera de abrir para ver a surpresa. E depois disse-me, temos de que acreditar nos médicos. Portanto, ela é muito sensível nesse aspecto. E mal chegou a casa, a atitude dela com a irmã, teve uma semana sem ver a irmã, que não era nada de se aproximar, mas foi para o pé da irmã e tentar interagir com ela, dando-lhe espaço. E é fácil para vocês gerirem isto de não correr o risco de dar mais atenção a uma do que a outra? Quer dizer, a Leonor também gosta muito do espaço dela, sabes? A Leonor é um bocadinho independente. Agora está mais agarrada a mim, é interessante, porque não sei se foi de estarmos no hospital. Aquela semana. E ela ficou mais, ela não era de abraçar e dar beijinhos, e está mais de vir agarrar-me as pernas. O toque era muito difícil para a Leonor, dava-lhe banho, o enxugar. Depois aprendi com a terapeuta ocupacional sensorial que ela tinha de agarrar com força, ela precisa que lhe toquem com força. Tudo o que seja toques leves, ela Sim. é muito sensível. E a Sofia gosta muito do tempo dela e do espaço dela. Elas são as duas um bocadinho independentes. Mas às vezes pergunto porque vocês, enquanto pais, podiam ter aquele medo de, se calhar, sem darem conta, como a Leonor tem este problema, tem esta falta de saúde neste aspecto, se calhar não estamos a dar e estamos a dar mais atenção à Leonor que a Sofia. Eu acho que a Sofia também exige, sabes? Acaba por as crianças, quer dizer, exige
porque também procura. Não, claro que às vezes diz aquelas coisas, tu gostas mais, às vezes, mas muito raramente. Não acho que seja uma criança insegura nesse aspecto. Eu também agora, lá está, tento, neste momento, estou a tentar fazer isso, que é não dar tudo para a Leonor, no sentido de me aproximar mais da Sofia. A Sofia é uma criança que é um bocadinho receosa. Mas gosta muito de tudo o que é expressões, desenho e a expressão motora. E o ano passado estava no balé e eu senti que ela gostava de uma coisa um bocadinho mais. Então este ano inscrevia nos funkies, nos hip-hops. Então, pronto. E é um momento, lá está, um momento nosso que eu levo, hoje não, por acaso hoje é a minha mãe, mas que eu levo a Sofia 2 vezes por semana e acaba por ser. Lá está, para ganhar outras amizades que não sejam exclusivas da escola, porque não é só não é na escola, é lá em Carnaxide, que eu acho também importante ela ter o seu espaço, ganhar o seu espaço, porque é uma criança que se aproxima muito das crianças mais pequenas. E nós temos um bocadinho mais este convívio das duas. E vocês enquanto casal, porque quer dizer, eu estava a voltar, nada é perfeito, só no Instagram. Pois. O primeiro filho às vezes já é o que é, é isto, final. De repente, como é que é uma segunda filha em que tem que cuidar com estas coisas que nós estamos a falar aqui ao de leve, mas que são duras. São duras. São muito duras. O meu marido até costuma dizer que está a ficar cada vez mais careca, que já não tem cabelo, porque realmente é cada susto, não é? É não saber o dia da manhã, de certa forma. Não sabemos se vai piorar, se vai... Claro que temos tendência e agora temos uma perspectiva um bocadinho de crescimento, mas houve uma altura que estávamos os dois, mas o que é que não é? Diagnóstico, eu não saber um diagnóstico. Sempre em sintonia? Ou às vezes um a acreditar mais e outro menos, depois outro acredita mais e outro menos? Acho que nunca, agora acho que estamos mais em sintonia e agora acho que também aprendemos. Porque com isto da pandemia acabámos por não ter muito apoio, não é? Os meus pais estavam lá para a Moreira, os meus sogros também não nos podem ajudar e acabámos por ter pouco tempo para os dois. Mas ganhámos um bocadinho de tempo, cada um para si, ou seja, conseguimos criar momentos em que cada um estivesse um bocadinho fora. Ou seja, ele agora começou a fazer... é fácil centrarem-se só é encontrar a solução para o problema, encontrar o que é melhor para a Leonor, em perceber, não sei, digo eu, às vezes podemos focar em querer solucionar tanto e o medo de não saber o que é que aí vem, que se podem ir, não é perdendo, mas podemos deixar de focar em coisas que antes focávamos. Sim, os filhos trazem-nos muito, quer dizer, principalmente neste caso a Leonor, quer dizer, o não dormir bem, por exemplo. Estamos numa fase em que não dormimos bem e é difícil, às vezes nem os dois começamos a falar mas o que é que estávamos a dizer? Até já brincamos com a situação, porque é difícil fisicamente. O facto de ele estar a trabalhar desde que isto começou da pandemia em casa é difícil, não é fácil. E já sabem, já é automático. Acho que já estamos melhor nesse aspecto, sim. E procuramos mais ajuda. Procuramos tanto a ajuda um do outro, do género, hoje preciso de ir espairecer, e a ajuda de terceiros, ou os meus pais, quando conseguimos, ou o babysitter. Nunca foi tabu aos vossos amigos, família, a situação da Leonor? Acho que sim, foi um bocadinho, sim. Não tanto aos mais próximos, aos meus pais e à minha irmã, mas à família, sim, à família mais do meu marido, sim, porque também não os querer preocupar, não... e aos amigos acabamos por também, como não sabemos, e ao fim e ao cabo nós ainda não sabemos completamente um diagnóstico, não é? E não sei, acho que a ajuda, a partilha torna-se mais fácil com pessoas que vivem as mesmas situações que nós, porque há sempre aquele receio de um sentimento de pena que ninguém quer sentir. É como, por exemplo, mesmo os meus pais, eu sei
que há alguma dificuldade, se calhar, não por mal e admitida, por exemplo, do meu pai partilhar com os seus amigos a situação da neta. Porque tem esse receio de que não vejam numa perspectiva construtiva, não é? De uma pessoa, uma criança diferente, que vai ter um caminho diferente, mas que também nós vamos aprender muito com esse caminho e as pequenas conquistas dela são realmente muito maiores para toda a gente, não é? Portanto, cada vez que eu ligo a contar alguma conquista, não é? Às vezes, lembro-me no outro dia, ela foi à varanda, estávamos os dois, e eu disse para ela vestir o casaco, estava frio. E ela gosta muito de ir para a varanda e andar agora na motinha. E ela foi lá para fora e disse obrigada, mamã. E eu olhei para o Zé. Ouviste o que ela disse? Porque ela não é de... São estas pequenas conquistas que... E eu acho que é no que nós temos de focar. Claro que há pessoas que demoram mais tempo a sentir e a sentir necessidade da partilha. E eu acho que, por exemplo, o livro... Sentes preconceito? Quer dizer, eu não sinto preconceito. Acho que o preconceito... Não, mas possa haver pessoas que têm preconceito ainda em olhar para a Leonor em vez de ser a Leonor, que tem uma doença, que tem epilepsia. É claro que é assim, socialmente torna-se mais difícil, mas também às vezes nos protegemos, ou seja, imagina, nós vamos agora com a dieta cetogénica, né? Não vou almoçar fora com a minha filha, porque não vou lhe provocar isso de estar a ver os outros a comer e ela não poder comer as mesmas coisas. Ou mesmo socialmente, por exemplo, no fim de semana fomos ao parque com ela e com a Sofia, mas não fomos, no outro dia o Zé foi com a Sofia a almoçar com os amigos nossos, eu fiquei em casa com a Leonor, porque senti que não era ambiente para ela, não tem a ver com o esconder, é o facto de nós sabermos também onde é que respeitá-la, onde é que ela se vai sentir bem. Que às vezes o preconceito parte de nós, não é? Muitas vezes eu convido-te a ouvires a conversa, se calhar já ouviste com a Andreia do Tomás. Sim. Foi muito interessante porque eu fiquei, o que retirei, por isso é que estava a fazer esta pergunta na Andreia dizer, não, eu acho que o preconceito parte de nós. Se nós não vemos preconceito, então os outros só vêm se quiser. Eu tenho muito, já ouvi algumas vezes se calhar temos que deixar mais dinheiro àquela filha porque tem um filho deficiente. E eu fico assim, isto é preconceito. Então e os outros irmãos? E ele é diferente porque sofre de trissomia 21, é pessoa. E por isso é que eu te dizia, às vezes tens medo não do vosso preconceito, mas do preconceito que as outras pessoas possam ter, de olhar para a Leonor como uma pessoa tão diferente, tão especial, que sejam preconceituosas de nunca vai ser mais do que isto, ou vai ter estas limitações. Acho que há várias fases. Há uma fase primeiro de aceitação que nós passamos e eu acho que já que é dura. Que é dura, porque também não sabemos exatamente como nos devemos comportar, não sabemos o que esperam de nós, o que é que devemos fazer, há uma certa insegurança também. E depois, em termos de caminho a fazer, em relação a estar com os outros, essa dinâmica, eu sinceramente não penso muito não tenho vergonha da minha filha. Acho que com a idade torna-se mais evidente, obviamente, as lacunas dela, e se calhar também me estou a perceber agora, porque fisicamente a Leonor não aparenta ter algum problema, e fisicamente ela também está mais desenvolvida em termos físicos, mas claro que eu sinto que já não tenho, acho que já estou mais forte, sabes? Já estou mais forte e claro que me emociono muitas vezes e vou abaixo, mas sinto que o carinho e a partilha, lá está, fazem-me sentir mais forte e capaz de lidar bem com o olhar indiscreto, digamos, dos outros, e ignorá-lo ou realmente
E este livro serve um bocadinho para isso. Sim, sim. Lá está. Eu comecei, eu escrevi a história, são 2 histórias, mas escrevi a primeira história do Conta-me o Teu Sonho, a Lilás, a Estrela do Mar. E se reparares, depois de leres, não é uma história muito infantil. Lá está. Foi um texto que eu escrevi, um bocadinho aqui o encontro das 2 irmãs, da Sofia e da Leonor, e um bocadinho o tentar entrar no mundo da Leonor, respeitá-lo e ao mesmo tempo também a Leonor ir ao encontro do nosso mundo, portanto não é só num sentido. E depois na altura mostrei aos meus pais, eles emocionaram-se muito e depois enviei para várias editoras, neste caso a Alfarroba pela André Salgueiro, gostaram da história. Entretanto já tinha escrito outra história e disse porque não inseri-la no texto. E vês na escrita uma maneira de pôr cá para fora aquilo que sentes? Foi sem dúvida. Uma terapia? Foi muito. Aliás, fiz o curso de escrita criativa com a Margarida Fonseca Santos e senti mesmo isso, estes pequenos exercícios, porque a escrita também não surge assim, não é? Às vezes precisamos de qualquer coisa para começar. E como era um trabalho muito de pequenos exercícios de escrever em 77 palavras, com algumas bases, e eu já tinha, lá está, quando a Leonor nasceu, eu já tinha o meu blog pessoal, que era o Sweet Little Us, mas assim pequenos poemas e pequenos textos, e fui alimentando esse blog pessoal, e só mais tarde é que escrevi este texto o ano passado. E editei agora em maio é que veio e depois foi todo um processo. O livro foi um processo muito giro em vários aspectos. Foi na escola, porque ter alunos e dizer a minha professora escreveu um livro é um orgulho, e o facto de eles sentirem orgulho de mim é ótimo. Eu ainda me deixa também mais orgulhosa porque é genuíno, e eu acho que cada vez mais na escola eu envolvo-me emocionalmente com os meus alunos, ou seja, o cativar não é só num sentido, tem de ser nos dois. O viver, eu costumo dizer, eu estou mais tempo com os meus alunos este ano, não, mas pronto, do que com as minhas filhas, não é? Está a gostar este ano tá de muito. menos escola, mas mais Leonores. Está a gostar especialmente por esta turma. Lá está, esta turma acompanhou, portanto, eu foram para o 3º ano, eu sou professora no bairro do Restelo, e foram para o 3º ano e eu senti que eles eram um bocadinho meus, não é? Eles e lá está, o ano passado, como as famílias também me deram muito apoio em termos de, porque eu estive também internada com a Leonor para fazer vídeo-EGs e essas coisas, e sentia esse carinho tão grande de todos. Até fiz um e-mail com os e-mails que me enviaram os pais, de força, de coragem, e para ler, porque eu acho que nós temos... É aí que vais buscar força quando estás lá mais em baixo. Eu acho que sim, eu acho que as palavras dos outros cada vez dão mais importância a pequenas coisas que me dizem, apesar da minha memória com os nascimentos das filhas. Por um lado é bom, por um lado é bom porque eliminou-me aqui alguns episódios menos bons, mas às vezes eu quero me lembrar de coisas e não consigo. Mas vou agarro-me. Porque é bom no meio disto tudo também não percas a tua entidade, não é? És mãe, mas também és mulher. Sim, sem dúvida. E eu lá está, quero continuar, estou a meio tempo na escola, mas quero continuar com o meu projeto do livro, a divulgá-lo. Tenho objetivos, ainda não sei para que lado vou, mas quero continuar, e mesmo esta parte mais relacionada com a comunicação, com a linguagem, com as terapias, saber mais para poder ajudar e partilhar, acho que também tem de ser muito por aí. Preocupa-te-me, assim, quando vemos a linha da vida, não é? Quando somos miúdos, estava há bocado a falar com o Tomás sobre isso, nem pensamos, vivemos o dia a dia, amanhã está cá de certeza, isto, nem pensamos nas consequências, mas começamos, quando somos pais, temos aqui assim uma linha que começamos a ver. Pensas como é que vai ser a vida da Leonor daqui a muitos anos?
não consigo pensar assim tão longe. Penso que tenho de traçar os meus objetivos, os nossos objetivos para ela, e que tem de ser muito pensado, porque ela vai precisar de mais ajudas neste caminho. Até porque tem consciência, até como a mãe do Tomás dizia, que eu vi, que todas as terapias que ela tiver, e nós como pais, tudo o que possamos aprender, porque nós também aprendemos muito com... não só, apesar de serem eles que têm as terapias, eu aprendo muito a falar com os terapeutas, não é? Claro. E o facto de realmente dar-lhe essas ferramentas para ela ter o caminho dela, claro que o meu objetivo é que ela seja uma criança autónoma, mas não sei se vai ser possível, não vou também estar já... Mas acreditas? Numa certa autonomia, não acredito, se calhar, também acho que temos de ser um bocadinho realistas, acho que sim, não faço esse peso todo, não é, na vida tanto da nossa, não é, termos essa consciência do caminho dela, acho que tem de ser e isso é uma gestão. Ainda está a ser muito, sabes que ainda não... tudo ainda está mais arrumado na minha cabeça. Acho que estou-me a dar tempo a mim este ano também, lá está, não só ter mais tempo a Leonor, mas eu sei que preciso de mais tempo para mim, para ter esse tempo e essa disponibilidade que é preciso para a Leonor e para a Sofia, não é? Obviamente, porque acho que também tem de ser por aí. E para nós, enquanto casal, também tem de ser, porque claro que estavas a dizer, ter um filho diferente na relação do casal é difícil, não é fácil. Eu lembro de uma vez de ir ao médico, ao Dr. Luís Távora. Aliás, fui ele numa perspectiva de aconselhamento, que ele é neurocirurgião, mas nunca pensámos nessa vertente. Mas é uma pessoa muito, muito sábia e que nos dizia: então, e vocês, como é que estão? É que primeira consulta, vem cá os dois, é uma morada, um telefone. Na segunda consulta já são 2 telefones, na terceira já são 3, já são os avós. Por ter um filho diferente, exige, e às vezes pode haver a culpa, pode haver o que dá mais ou que faz melhor, mas acho que neste momento estamos a conseguir gerir. Sozinhos ou com alguma ajuda? Ajuda ainda temos um bocadinho de... Ele já está a tentar se libertar, que até e houve uma fase que eu senti mesmo necessidade. Agora acho que devia procurar outro tipo de ajuda, mais em termos de terapia, mas houve uma altura em que senti mesmo a necessidade de tomar qualquer coisa. E até brincávamos os dois, fomos a um psiquiatra no início disto tudo e de manhã dizíamos: já tomaste a bitola? Não, porque isto nós estamos a falar assim, mas lá está, como ao primeiro filho, vamos todas a achar que é espetacular. Depois o não espetacular é não dormir e queixamos porque eu não dormo, porque temos olheiras, e depois nunca nos pomos no lugar de mas e se não for só não dormir, se de repente existir aqui, como no vosso caso, uma epilepsia que depois se calhar pode ter um autismo que vai exigir muito mais de nós enquanto pais, mas enquanto pessoas, e de repente é um quebrar também das expectativas todas de... Por isso é que eu acho que aqui o peso da sociedade entra muito de estamos a ir contra aquilo que é o normal, ou contra aquilo que é o expectável e que criamos todos. Olha, nos nossos sonhos. Há um texto brasileiro muito bonito que fala sobre isso, que, por exemplo, ter um filho é como uma viagem que tu planeaste de avião a Roma, só que de repente, em vez de ir para Roma, foste para Amsterdão. E para a Alemanha, para a Holanda. Amsterdão para a Holanda. Pode ser onde se fuma tudo. Pronto, para a Holanda, não é? Acontece tudo. E quer dizer, tu sabes que tu querias ir para Roma, não querias ir para a Holanda. Claro que tu vais aprender a ver coisas bonitas da Holanda, o Rembrandt, as tulipas, mas não deixas de
pensar naquele sonho que tu tinhas, de ir ao Vaticano, não é? De ir a ver o Coliseu. E houve uma amiga minha que tem um filho autista que me disse: mas Joana, tu tens o melhor dos dois mundos. E é verdade, porque eu tenho a Sofia também, não é? E acabamos por sentir que também realmente temos de nos agarrar, não é porque a Leonor precisa mais de mim que a Sofia vai deixar Claro que de sim. ter o seu lugar, obviamente. As duas vão ter o mesmo, de formas diferentes, mas são as nossas filhas e são tudo para nós. E acho que temos... E é bom teres falado disso, da viagem, porque eu acho que, e ainda bem que há testemunhos de lado bom, de não, isto já está, mas é importante perceber que há esse período de então agora enganei-me, o bilhete era para ali, eu estou aqui, e esse período de adaptação é muito exigente, pelo menos é a ideia que me dá, porque ninguém gosta de ir ter contra uma coisa que não está à espera. Não espera, A exatamente. gestão das expectativas, não é? E aqui envolve muita coisa porque é um filho, que é uma das coisas que nós pais mais queremos E queremos protegê-los também. E que de repente depende de nós, temos que ver. E nisso és incrível, Joana, porque não paras de ver, de afinal tão sossegadinha, mas de repente és tão proativa Agora, e eu acho que ativa e à procura do que é melhor, o que é que não é melhor, e a dieta. Temos de nos atrever a sonhar, não é? E a isso. acreditar também nos nossos sonhos e nas nossas capacidades e nas nossas motivações. E se tu sonhares, as tuas filhas também vão sonhar. Sim, completamente. E os meus alunos também. Eu acho que sim, acho que sem dúvida. E eu não me consigo dissociar também da minha profissão. Acho que vou ser sempre mulher, mãe, professora. Não me consigo dissociar. E acho que cada vez mais eu preciso da minha profissão, dos meus alunos, dos afetos, das trocas, da partilha. E acho que tenho de continuar a procurar, e é um caminho que eu quero fazer este ano, e procurar o trabalho em equipa, de grupo. E é fácil encontrar pessoas que tenham filhos com epilepsia e com as mesmas coisas que eu não, olha, não procurei propriamente, sabes? Que às vezes digo isto porque é mais fácil, como tu há bocado dizias, que é mais fácil falar com quem passa pelo mesmo. Podia existir, eu sou muito prática nestas, como há o grupo das mães do Facebook, do Restelo, não é? Podia existir algum grupo com mais ainda não entrei muito nessa. Tenho conhecido pessoas por acaso através do livro, sabes que o livro acaba por criar aqui algumas pontes, e saber, por exemplo, por exemplo, da presidente da Associação de Pais que tem um filho autista, e depois acabámos por descobrir coisas em comum. Temos, por exemplo, os nossos filhos têm a mesma terapeuta sensorial, aquelas coisas. Outra autista que estava a falar é mãe de uma antiga amiga da Sofia. Portanto, foi encontrando assim, não ando propriamente ainda nessa fase, ainda estou a procurar, mas é um caminho. É um caminho, e fiquei muito feliz. Eu acabei por não fazer a apresentação presencial do livro, mas foi tão bom. Eu não estava à espera deste livro ter esta importância na minha vida. E vou dar um exemplo. A Sofia, a minha mais velha, quando chegou a caixa dos livros a casa, primeira vez, olhou para mim e disse: mãe, sei o que é que tu sentes. E eu: o quê, filha? Estás entusiasmada. E eu acho que isto diz tudo. Nós podemos mostrar entusiasmo, e quando eu vejo o entusiasmo, por exemplo, das minhas filhas, dos meus alunos, e eu retribuir com entusiasmo, somos todos mais felizes, e a escola tem de passar por aí. É verdade. Porque eles passam tanto tempo na escola, não é? E passou a correr. Pois. Mais tempo tivéssemos. Desculpa. Não. Mais falássemos as últimas 3 perguntas. Qual é que foi o dia mais, ou um dos dias mais leve?
Foi o meu casamento, sem dúvida. E aqueles preparativos todos, casei no Farol da Guia, em Cascais. Portanto, o mar sempre, sempre presente na minha vida. E foi um dia muito, muito especial. E um dos mais pesados? Foi o primeiro internamento da Leonor, sem dúvida. Foi aquele dia de não saber o momento seguinte, não saber o que vai acontecer a seguir. Porque uma coisa é nós não sabemos o que vai acontecer a seguir, porque ainda, por inexperiência, porque ainda estamos a... Outra coisa é mesmo não saber se acaba. Há ali um sentimento de... E agora? Não querer pensar no segundo seguinte, porque não sei o que é, e não quero estar ali. Essa parte é difícil. A vida tem graça. A vida tem graça, tem muita graça. E tu dás-lhe graça. Eu acho que estou a aprender a dar-lhe cada vez mais graça. Acho que sim, sem dúvida. Com este livro também, eu não sei se isto aparece ou não, focado, mas pronto, não sei onde é que podem comprar ou não. Olha, está ao contrário. É porque claro, também está ao contrário. Pois, também. Olha, ele está disponível através da editora, da Alfarroba, mas também está nas livrarias, FNAC, UC, Obrigada, etc. Joana, Obrigada por partilhares um bocadinho aqui a vossa história. Nem quero imaginar como mãe. Eu acho que nós, pais, que temos os nossos filhos com saúde, e a menor também é uma miúda com saúde e pelo menos com muito amor, mas como nós estávamos a dizer, nós pais que temos o bilhete para Roma e que chegamos a Roma, temos mesmo que dar muitas graças e admirar muito todos os pais como vocês que compram o bilhete para Roma e depois vão para Amsterdão, e muitas vezes vos deve apetecer fumar muita coisa e comer muitos cogumelos, porque é uma paragem completamente diferente e muito mais exigente do que é suposto. Quero agradecer muito por todas as partilhas, são boas, e ver-te com esse sorriso de que não é nada sempre cor-de-rosa, um sorriso muito humano, de quem compra bilhete e tem que trocar, e começar a admirar o outro país de forma diferente, como tu dizias. Por isso é muito bom. Obrigada, Obrigada, vou ler o Ticas, livro. por esta oportunidade também de partilhar, porque eu acho que, lá está, com o carinho da partilha, nós sentimos-nos melhor, e poder ajudar também os outros a terem consciência de que realmente a vida é bela e nós temos de nos atrever a ser felizes, porque a vida é muito significante para ser insignificante. É verdade. Obrigada, Joana. Obrigada a todos por estarem deste lado. Espero e tenho a certeza que se inspiraram com a Joana, e que sempre que comprarem um bilhete e de repente o destino for outro, se inspirem um bocadinho na Joana, na história desta família, e se lembrem que de facto a melhor coisa é o avião não volta para onde nós queríamos ir, e já que estamos, é tentar fazer tudo para admirar a paisagem da melhor forma, com muito amor, porque acho que esse é o caminho, e depois devagar eu acho que a gestão das expectativas e tudo vai ao sítio. Obrigada, Joana. Um grande beijinho. Obrigada. Boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.